Eu estava no meio de uma reunião quando meu telefone vibrou. Normalmente eu ignoraria, mas algo no meu estômago se revirou. Aquele tipo de pressentimento que você tem quando sabe que algo está prestes a explodir na sua cara. Peguei o celular embaixo da mesa, discretamente, e vi o nome dele piscando na tela. Marcos, meu marido, que deveria estar em Las Vegas numa conferência de negócios. A mensagem estava ali, crua e direta como um soco no estômago. Casei com a Sofia. Sua priminha sempre foi mais interessante do que você. Pelo menos ela ri das minhas piadas e não fica me enchendo o saco com suas neuras. Aliás, sempre achei você meio chata pra caralho. A Sofia me faz feliz de um jeito que você nunca conseguiu. Li aquilo 3 vezes. 3 vezes porque meu cérebro simplesmente se recusava a processar as palavras. Casei com a Sofia. Minha prima Sofia. A mesma Sofia que vinha jantar lá em casa todo mês, que chorava no meu ombro quando terminava com os namorados, que me ligava de madrugada para falar das crises existenciais dela. Aquela Sofia. Meus dedos formigavam segurando o telefone. A sala de reunião continuava ao meu redor. Vozes discutindo projeções de vendas. Mas tudo parecia estar acontecendo dentro de um aquário. Eu conseguia ver as bocas se movendo, mas não ouvia nada além do sangue pulsando nos meus ouvidos. 7 anos. 7 anos de casamento. 7 anos acordando do lado dele, fazendo planos, construindo uma vida. E ele estava me dizendo isso por mensagem. Por mensagem enquanto estava em Las Vegas. Bêbado de poder e provavelmente de uísque barato. Minha chefe, Patrícia, me olhou de um jeito estranho. Deve ter percebido que eu tinha ficado branca, ou verde, ou sei lá que cor fica uma pessoa quando descobre que o marido se casou com outra. Tecnicamente isso seria bígamo, né? Mas meu cérebro ainda não tinha chegado nessa parte do raciocínio. Ainda estava preso no casei com a Sofia e no sempre achei você meio chata pra caralho. Levantei da cadeira. Não me lembro de pedir licença. Só me lembro de estar andando pelo corredor, meus saltos fazendo aquele barulho oco no piso laminado. E de repente eu estava no banheiro, trancada numa cabine, olhando para aquela mensagem de novo. Respirei fundo. Depois respirei de novo. E de novo. Não ia chorar. Não aqui. Não agora. Não ia dar a ele essa satisfação. Meus dedos se moveram quase automaticamente, digitando uma resposta. Apaguei. Digitei de novo. Apaguei. Escrevi um parágrafo inteiro explicando o quanto ele era um merda, como ele tinha destruído tudo, como eu odiava ele e a Sofia e todo mundo envolvido nessa palhaçada. Apaguei tudo. No final, escrevi apenas ok, 2 letras. Simples assim. Enviei e bloqueei o número dele imediatamente. Então liguei para Renata, minha advogada e melhor amiga desde a faculdade. Ela atendeu no segundo toque. Oi, amor, tudo bem? Tô no meio de uma... O Marcos se casou com a Sofia em Vegas. Preciso que você congele todas as contas conjuntas agora. Todas. E quero ele fora de casa até amanhã. Silêncio do outro lado da linha. Depois, puta que pariu. Sim. Então você pode fazer isso pra mim ou não? Já tô abrindo o sistema aqui. Me dá 10 minutos. Desliguei e liguei pro chaveiro. Depois pro banco. Depois pra empresa de segurança que tinha instalado o sistema de alarme lá em casa. Em 40 minutos, eu tinha mudado todas as senhas, todos os códigos, bloqueado todos os cartões de crédito que tinham o nome dele como adicional. A casa estava em meu nome, herança da minha avó, então isso pelo menos facilitava as coisas. Marcos tinha acesso a uma conta conjunta que a gente usava para as despesas da casa. Tinha uns 50 mil reais lá. Renata congelou tudo em 15 minutos. Ele não ia conseguir tirar nem um centavo. Voltei para a reunião como se nada tivesse acontecido. Patrícia me lançou um olhar preocupado, mas eu só sorri e peguei meu tablet, fingindo anotar algo importante. Por dentro, eu estava implodindo. Mas por fora? Por fora eu era gelo puro. A reunião acabou às 4 da tarde. Fui direto para casa, passei no mercado, comprei uma garrafa de vinho tinto que custava mais do que eu normalmente gastaria numa semana inteira de compras. Cheguei em casa, tirei os sapatos, servi uma taça generosa e sentei no sofá. A casa estava quieta demais, silenciosa de um jeito que nunca tinha sido antes. Até o cachorro, o Bento, um vira-lata que a gente tinha resgatado 3 anos atrás, estava me olhando de um jeito estranho, como se soubesse que algo tinha mudado. É só você e eu agora, garoto, falei pra ele, e minha voz saiu mais embargada do que eu esperava. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi. Desgraçada! Você congelou minhas contas! A voz do Marcos estava alterada. Aquele tom agudo que ele ficava quando estava nervoso de verdade.
Nossas contas, corrigi, mantendo a voz neutra. E tecnicamente você acabou de me informar que está casado com outra pessoa. Então imagino que não precise mais de acesso ao dinheiro da sua ex-esposa. Você não pode fazer isso. Metade de tudo é meu. Na verdade, não. A casa é minha. O carro que você dirige está no meu nome. A conta que eu congelei era conjunta, mas o dinheiro lá dentro vinha majoritariamente do meu salário. Você vai receber o que é seu no divórcio, pode ficar tranquilo. Minha advogada vai entrar em contato. Sua louca, eu vou... Desliguei. Bloqueei esse número também. O telefone tocou de novo. Outro número. Não atendi. Tocou mais 5 vezes nos próximos 20 minutos. Coloquei no silencioso. A campainha tocou às 8 da noite. Olhei pela câmera de segurança. Novidade que eu tinha instalado 6 meses atrás depois de uma onda de assaltos no bairro e que agora se provava incrivelmente útil. Era a Sofia. Minha prima Sofia. Cabelo loiro escorrido, olhos azuis que ela sempre dizia ter herdado do bisavô italiano. Embora todo mundo soubesse que vinham das lentes de contato coloridas que ela usava religiosamente. Estava usando um vestido florido, sandálias de salto, maquiagem impecável. Como sempre. Ela tocou a campainha de novo. E de novo. Não atendi. Ela gritou através da porta. Mel, eu sei que você tá aí. A gente precisa conversar. Conversar. Como se houvesse algo a ser conversado. Como se ela pudesse explicar como tinha transado com meu marido. Como tinha planejado isso com ele. Como tinha ido pra Vegas e participado dessa farsa toda. Mel, por favor, não foi do jeito que você tá pensando. Eu ri. Uma risada curta, amarga, que ecoou pela sala vazia. Bento inclinou a cabeça confuso. As coisas só aconteceram. A gente bebeu demais e... Foi um erro enorme. Mas a gente pode resolver isso. Um erro. Casar com alguém era um erro que simplesmente acontecia depois de beber demais. Como se fosse tropeçar e cair em cima de um bolo de casamento. Peguei meu celular e liguei pra polícia. Boa noite. Tem uma pessoa tocando a campainha da minha casa repetidamente e gritando. Já pedi pra ela ir embora e ela não vai. Tô me sentindo ameaçada. Sofia parou de gritar quando ouviu as sirenes 10 minutos depois. Vi pela câmera ela praticamente correndo pro carro dela. Uma Fiat branca velha que vivia quebrando e que o Marcos, meu marido, ex-marido que seja, sempre se oferecia pra dar uma olhada. Claro. Agora fazia sentido. Todas aquelas vezes que ele ia ajudar a Sofia com o carro. Todas aquelas mensagens tarde da noite que ele dizia serem do trabalho. Aquele perfume diferente que eu tinha sentido na camisa dele uns meses atrás e que ele jurou ser do elevador do escritório. Eu tinha sido tão idiota. Os policiais bateram na porta. Atendi, expliquei a situação de forma resumida. Estava tendo problemas familiares, tinha pedido pra pessoa ir embora, ela não foi. Eles foram embora depois de uns 10 minutos. Mas um deles, um cara mais velho com cabelo grisalho, me olhou de um jeito que deixava claro que ele sabia que tinha mais coisa nessa história. A senhora vai ficar bem? Ele perguntou. Vou, respondi. E naquele momento eu realmente acreditava nisso. Fechei a porta, tranquei todas as trancas, ativei o alarme, sentei no chão da sala, encostada no sofá, e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei por 1 hora, talvez 2. Chorei até meus olhos ficarem inchados, até minha cabeça latejar, até não sobrar mais nada dentro de mim além de um vazio enorme e frio. Bento veio e deitou a cabeça no meu colo. Fiquei acariciando as orelhas dele, sentindo a respiração quente contra minha perna, e lentamente fui me acalmando. Meu telefone vibrou. Mensagem da Renata. Tudo feito. Ele não entra mais em casa. Documentos do divórcio vão ficar prontos até quarta. Você tá bem? Não, digitei de volta. Mas vou ficar. Vem dormir aqui em casa. Obrigada, mas preciso ficar aqui. Preciso me acostumar com isso. Te amo, sua louca. Também te amo. Fui pro quarto. Nosso quarto. O quarto que a gente tinha decorado juntos. Pintado de cinza claro porque ele dizia que era uma cor sofisticada. Olhei pra cama de casal, pro criado mudo dele ainda cheio de porcarias. Relógio que não funcionava, moedas soltas, um livro que ele jurava que ia ler há 3 anos. Peguei um saco de lixo e comecei a jogar tudo lá dentro. Roupas, sapatos, aquele perfume horrível que ele usava e que eu sempre fingia gostar. Livros, diplomas, fotos, tudo. Enchi 6 sacos de lixo e arrastei todos pra garagem. Amanhã eu chamaria alguém pra levar tudo embora. Amanhã eu ia acordar e continuar vivendo.
Amanhã eu ia descobrir como ser eu mesma sem ser a esposa do Marcos. Mas hoje? Hoje eu só queria dormir. Tomei banho, coloquei um pijama velho e confortável e me enfiei debaixo do cobertor. Bento pulou na cama, algo que o Marcos nunca deixava, e se enroscou ao meu lado. Fechei os olhos e esperei o sono vir. Ele demorou. Demorou muito. Mas eventualmente veio. Pesado e cheio de sonhos estranhos onde eu estava correndo por um cassino em Las Vegas, procurando por algo que eu tinha perdido, mas não conseguia lembrar o que era. Acordei com o sol entrando pela janela e a sensação de que tinha esquecido de fazer algo importante. Então lembrei de tudo. E a dor voltou, fresca e afiada como se tivesse acabado de acontecer. Mas eu me levantei mesmo assim. Escovei os dentes, lavei o rosto, passei um café forte. Dei comida pro Bento, vesti uma roupa de trabalho. Ia sobreviver a isso. Não sabia como ainda, mas ia. Estava terminando o café quando a campainha tocou. Olhei no relógio. 7h30 da manhã. Quem diabos tocava a campainha às 7h30 da manhã? Fui até a porta, olhei pelo olho mágico. 2 homens de terno. Um deles segurava uma pasta de couro. O outro tinha uma expressão seria, quase solene. Abri a porta mantendo a corrente de segurança. Melina Tavares? Perguntou o mais alto. Sim? Ele mostrou um distintivo. Polícia Federal, a senhora pode nos conceder alguns minutos? Meu estômago despencou. O que aconteceu? É sobre seu marido, Marcos Henrique Tavares. Podemos entrar? Tirei a corrente, abri a porta. Eles entraram, olharam ao redor da sala com aquela atenção meticulosa que só policiais têm. A senhora sabe onde seu marido está no momento? Perguntou o mais baixo, o da pasta. Las Vegas, imagino. Recentemente descobri que ele se casou com outra pessoa lá. Estamos nos divorciando. Os 2 trocaram um olhar. A senhora tem conhecimento das atividades profissionais do seu marido? Ele trabalha numa empresa de importação e exportação. Por quê? O mais alto suspirou, como se estivesse se preparando para dar uma notícia ruim. Melina, seu marido está sendo investigado por lavagem de dinheiro e associação com organização criminosa. Temos um mandado de busca e apreensão para essa residência. O chão se abriu embaixo dos meus pés. O quê? Ele estendeu um papel. Um mandado, cheio de carimbos e assinaturas oficiais. A senhora vai precisar sair de casa pelas próximas horas enquanto fazemos a busca. E vamos precisar que venha conosco para prestar depoimento. Olhei para eles. Olhei para o papel. Olhei para a sala ao meu redor. Essa casa que era minha, que tinha sido da minha avó, que deveria ser meu porto seguro. E comecei a rir. Rir mesmo. Gargalhadas histéricas que vinham lá do fundo do peito. Os policiais me olharam como se eu tivesse enlouquecido. E talvez eu tivesse mesmo. Porque é claro que não era só traição. É claro que tinha mais merda esperando pra cair na minha cabeça. É claro que minha vida tinha virado um episódio de novela mexicana nas últimas 24 horas. Quando finalmente consegui parar de rir, limpei as lágrimas que escorriam pelo meu rosto e olhei pro policial mais alto com a expressão mais calma que consegui juntar. Tudo bem, vamos lá. Mas eu vou levar meu cachorro. Senhora, não é negociável. Ou o Bento vai comigo, ou eu não saio daqui. Ele suspirou de novo, mas concordou. Peguei a coleira do Bento, minha bolsa, meu celular. Tranquei a porta mesmo sabendo que eles iam entrar assim que eu saísse. Entrei no carro da polícia. Um Civic preto sem identificação, com meu cachorro no colo e uma única certeza. Minha vida como eu conhecia tinha acabado ontem. Agora era descobrir que diabos vinha depois. A delegacia da Polícia Federal ficava num prédio cinza e sem graça no centro da cidade. O tipo de lugar que você passa na frente 1000 vezes e nunca repara. Me levaram para uma sala pequena no 3º andar, com uma mesa de fórmica arranhada, 4 cadeiras desconfortáveis e uma janela com vista para um estacionamento cheio de carros velhos. Bento ficou aos meus pés, ocasionalmente fungando minhas pernas como se estivesse me lembrando que ainda tinha alguém do meu lado. O agente mais alto, ele tinha se apresentado como delegado Carvalho, sentou na minha frente com uma pasta cheia de papéis. O outro, agente Rodrigues, ficou encostado na parede, só observando. Técnica clássica de interrogatório, eu sabia disso de tanto assistir documentário de true crime. Um faz as perguntas, o outro fica ali sendo intimidador silenciosamente. Mas eu não tinha nada a esconder. Pelo menos era nisso que eu estava tentando me convencer. Melina, quanto tempo vocês são casados? Começou Carvalho, abrindo a pasta. 7 anos. Mas como eu já disse, estamos nos divorciando. E a senhora trabalha com o quê? Sou gerente de marketing numa empresa de cosméticos. Bioté Brasil. Trabalho lá há 9 anos.
Ele anotou algo. E seu marido? O que exatamente ele faz na empresa de importação? Ele era gerente de operações, eu acho. Sinceramente, ele nunca falava muito sobre o trabalho. Dizia que era entediante, muita burocracia, papelada. A senhora nunca achou isso estranho? Pensei por um momento. Nunca tinha achado. Marco sempre foi meio fechado sobre o trabalho, mas eu imaginava que era porque realmente não tinha muito o que contar. Eu mesma não gostava de chegar em casa e ficar falando sobre relatórios de vendas e campanhas publicitárias. Não, respondi honestamente. Eu também não fico falando muito sobre meu trabalho. A gente sempre teve uma política de deixar o trabalho no trabalho. Entendo. Ele virou uma página. A senhora já notou alguma movimentação financeira estranha? Compras grandes? Dinheiro aparecendo do nada? Não. A gente tem contas separadas para a maior parte das coisas. Só tínhamos uma conta conjunta para despesas da casa, mercado, contas de luz e água, essas coisas. E de onde vinha o dinheiro que o Marcos depositava nessa conta? Do salário dele, imagino. Carvalho e Rodrigues trocaram um olhar de novo. Estava começando a odiar esses olhares. Melina, nos últimos 3 anos, seu marido depositou mais de 2 milhões de reais nessa conta conjunta. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. O quê? Não, isso não faz sentido. O salário dele era de uns 15 mil por mês. Como ele... É exatamente isso que estamos tentando descobrir. Carvalho se inclinou para frente. A senhora tem acesso aos extratos dessa conta? Tenho, mas eu nunca olhava com muita atenção. Eu depositava a minha parte, ele depositava a dele e a gente usava para pagar as contas. Sempre sobrava um pouco que ia acumulando. A senhora sabia que esse dinheiro que ia acumulando chegou a R$500 mil em alguns meses? Não sabia. Como eu não sabia? Eu confiei nele, murmurei, mais para mim mesma do que para eles. Confiei que ele estava sendo honesto. Compreendo. Carvalho puxou uma foto da pasta e colocou na minha frente. Era o Marcos, mas não o Marcos que eu conhecia. Esse Marcos estava num iate enorme de óculos escuros com uma camisa havaiana ridícula, cercado de gente que eu não reconhecia. A senhora conhece alguma dessas pessoas? Olhei com atenção. Não, ninguém conhecido. Não. Quando foi tirada essa foto? 6 meses atrás, em Angra dos Reis. Ele me disse que tinha ido para São Paulo. Reunião de negócios. Carvalho assentiu como se já esperasse essa resposta. Puxou mais fotos. Marcos em restaurantes caros. Marcos em cassinos. Marcos com mulheres. Não a Sofia. Outras mulheres. Penduradas no braço dele. Cada foto era uma facada. A empresa onde seu marido trabalha é uma fachada, disse Rodrigues, falando pela primeira vez. Sua voz era grossa. Tinha um sotaque do interior. Eles importam produtos legítimos, sim, mas usam isso para trazer cocaína da Bolívia. Muito dinheiro envolvido. Muito mesmo. E vocês acham que eu... Não consegui terminar a frase. Não. Carvalho foi rápido em responder. Não achamos que a senhora esteja envolvida, mas precisamos ter certeza. Por isso estamos fazendo essas perguntas. Ele destruiu minha vida, falei, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Em menos de 24 horas, ele me traiu. Se casou com minha prima. E agora descubro que era um criminoso. Um traficante. Vocês acham mesmo que eu sabia de alguma coisa? As esposas geralmente não sabem, disse Carvalho, e tinha algo de gentil na voz dele agora. É impressionante como esses caras conseguem manter vidas duplas. Mas a senhora entende que vamos precisar investigar também a senhora, certo? É protocolo. Entendi. E odiava isso, mas entendia. Podem investigar o que quiserem. Não vão encontrar nada porque não tem nada para encontrar. Fiquei naquela sala por mais 3 horas, respondendo perguntas, olhando fotos, assinando papéis autorizando acesso aos meus extratos bancários, ao meu histórico de e-mails, a tudo. Carvalho me garantiu que era só para me tirar da lista de suspeitos o mais rápido possível. Quando finalmente me liberaram, já era 12:00. Rodrigues me ofereceu carona para casa. A equipe já terminou a busca, ele disse enquanto dirigia. Não encontraram muita coisa. Alguns documentos que vamos precisar analisar, mas nada muito comprometedor. Ele não era burro, falei, olhando pela janela. Nunca foi burro. Se estava envolvido nisso, com certeza não deixava rastros em casa. Verdade. Chegamos na minha rua. Tinha uma viatura da polícia ainda estacionada na frente de casa e alguns vizinhos na calçada tentando parecer que não estavam olhando, mas obviamente olhando. Ótimo. Agora, além de esposa traída, eu era suspeita de envolvimento com tráfico internacional de drogas. Os vizinhos iam ter assunto para as próximas décadas.
Entrei em casa. Estava tudo revirado, mas de forma organizada. Gavetas abertas, livros fora das estantes, colchões levantados. Eles tinham procurado em cada canto. Sentei no sofá e finalmente deixei a realidade me atingir por completo. Meu marido, ex-marido, era um criminoso. Tinha me usado. Nossa casa tinha sido usada. Eu tinha sido cúmplice sem saber. E o pior, ele tinha me traído com minha prima enquanto comandava um esquema de tráfico de drogas. Era tão absurdo que se não estivesse vivendo isso, eu não acreditaria. O telefone tocou. Renata. Onde você está? Passou na TV que teve uma operação da Federal e vi o seu endereço. O que está acontecendo? Contei tudo. Cada detalhe horrível. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. Vou aí, ela disse finalmente. Não precisa, eu... Vou aí, não discute. Ela chegou 40 minutos depois com 2 sacolas de comida chinesa e uma garrafa de vodka. Pensei que a gente pudesse precisar de algo mais forte que vinho, ela disse, entrando como se fosse dona do lugar. Renata era assim, resolutiva, prática. Tinha 1,55 m de pura determinação e sarcasmo. Cabelo curto pintado de vermelho, sempre de salto alto porque dizia que precisava de toda a ajuda possível para ser levada a sério no tribunal. A gente se conhecia desde o primeiro dia de faculdade, quando ela tinha derrubado o café quente na minha calça e passado os 20 minutos seguintes se desculpando profusamente, enquanto tentava limpar a bagunça com guardanapos de papel. Viramos amigas no mesmo dia, melhores amigas uma semana depois. Conta tudo de novo, ela pediu, já servindo a comida em pratos. Devagar, quero todos os detalhes. Repeti a história. Ela comeu seu yakisoba em silêncio, fazendo anotações num bloquinho que tinha tirado da bolsa. Ok, ela disse quando terminei. Primeira coisa, a gente precisa provar sem sombra de dúvidas que você não sabia de nada. Segundo, precisa se proteger financeiramente, porque vão congelar tudo que tiver o nome dele. Terceiro, a gente processa o filho da puta por tudo que ele tem. E quando digo tudo, é tudo mesmo. Ren, ele é traficante. Ele não tem nada que seja legal. Tem a aposentadoria dele. Tem bens que ele deve ter comprado antes de entrar nessa vida. E principalmente, a gente garante que nenhum centavo de dinheiro sujo fique associado a você de forma alguma. Ela tinha razão, como sempre. E tem mais, continuou Renata, pegando um rolinho primavera. Vou entrar em contato com a Polícia Federal e me colocar como sua advogada oficialmente. Todas as comunicações com você passam por mim primeiro. Você não fala com ninguém sobre esse caso sem eu estar presente. Entendido? Entendido. E Melina? Você vai sair dessa, eu prometo. Queria acreditar nela. Queria mesmo. Passamos o resto da tarde organizando documentos. Renata pediu cópias de tudo. Extratos bancários dos últimos 5 anos, contratos de trabalho, documentação da casa, do carro, tudo que provasse que minha vida financeira era completamente separada da vida criminosa do Marcos. Olha isso, ela disse, apontando para o extrato da conta conjunta. Você depositava exatamente R$3.000 por mês. Sempre no dia 5, certinho como um relógio. Era a minha parte das despesas da casa. E ele depositava valores aleatórios. Às vezes 5.000, às vezes 20, às vezes 50. Nenhum padrão. Eu nunca reparei nisso. Por que repararia? Você confiava nele. Renata suspirou. E essa é exatamente a defesa que vamos usar. Você era uma esposa que confiava no marido. Tinha sua própria carreira, sua própria renda. Não tinha motivo para suspeitar. Meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Melina, preciso falar com você. É urgente, Sofia. Mostrei para Renata. Ela revirou os olhos. Bloqueia. Não. Quero saber o que ela quer. Mel. Só vou responder. Não vou encontrar com ela nem nada. Digitei de volta. Fale. A resposta veio rápido. O Marcos tá desesperado. Ele disse que você bloqueou ele de tudo. Disse que a polícia tá atrás dele. Ele tá com medo. Ri. Uma risada curta e amarga. Que bom. Espero que ele fique com muito medo. Melina, eu não sabia de nada sobre as coisas dele. Juro. Ele me contou ontem e eu entrei em pânico. Não me importo. Por favor, ele é meu marido agora. Preciso ajudar ele. Renata leu as mensagens por cima do meu ombro. Seu marido? Esse casamento nem é legal. Ela sabe disso, né? Acho que não. Digitei. Tecnicamente, ele ainda é casado comigo. Então esse casamento de vocês não vale nada. E se você tiver um pingo de inteligência, vai correr dele antes que te afundem junto. Você tá sendo egoísta. Egoísta.
Eu estava sendo egoísta. Bloqueia essa desgraçada antes que eu atravesse a cidade e faça isso pessoalmente, disse Renata. Bloqueei. O resto do dia passou num borrão. Renata só foi embora quando eu prometi que ia comer alguma coisa e tentar dormir. Prometi, mas sabia que não ia conseguir cumprir nenhuma das duas coisas. Fiquei acordada até tarde, navegando pela internet, lendo sobre a operação da Polícia Federal. Tinha saído em todos os jornais. Operação Porto Seguro desmantela esquema de tráfico internacional. O nome do Marcos não tinha sido divulgado ainda, mas era questão de tempo. Li os comentários. Gente dizendo que traficante tinha que apodrecer na cadeia. Gente dizendo que cadeia era luxo, que tinha que matar mesmo. Gente especulando sobre quem estava envolvido. E então vi. Ouvi dizer que a esposa de um deles está envolvida também. Dizem que ela gastava o dinheiro em bolsa de grife. Meu estômago revirou. Absurdo ela se fazer de vítima. Com certeza sabia de tudo. Mulher de bandido é tudo farinha do mesmo saco. Fechei o laptop com mais força do que pretendia. Bento pulou assustado. Desculpa, garoto, murmurei, acariciando a cabeça dele. Como as pessoas podiam julgar sem saber de nada? Como podiam simplesmente decidir que eu era culpada sem uma única evidência? Mas eu sabia da resposta. As pessoas adoravam uma boa história de vilã. E mulher ambiciosa que se casava com traficante por dinheiro era exatamente o tipo de história que elas queriam acreditar. Não importava que eu tivesse minha própria carreira. Não importava que eu ganhasse bem. Não importava que eu não soubesse de nada. Eu era a esposa, então, obviamente, era cúmplice. Dormi mal naquela noite. Sonhei que estava no tribunal, no banco dos réus, e todo mundo que eu conhecia estava na plateia me olhando com nojo. Minha mãe, meu pai, minhas amigas do trabalho. Todos me virando as costas. Acordei suando, com o coração disparado. Eram 4 da manhã. Desisti de tentar voltar a dormir. Fui pra cozinha, fiz café, sentei na mesa e olhei pro vazio. Minha vida tinha virado um caos em 48 horas. E o pior, eu não tinha controle sobre nada. Estava à mercê da investigação, da mídia, da opinião pública. O telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem pensar. Melina? Era uma voz feminina, jovem, nervosa. Quem é? Meu nome é Juliana. Eu trabalhava com o Marcos. Meu corpo inteiro ficou tenso. O que você quer? Preciso conversar com você. Pessoalmente. É importante. Sobre o quê? Não posso falar por telefone. Por favor. Eu sei de coisas. Coisas que podem te ajudar. Como você conseguiu meu número? Isso não importa. Você pode me encontrar hoje? De manhã? Toda a minha intuição gritava que era uma péssima ideia. Mas a curiosidade era mais forte. Onde? Tem uma padaria na rua Augusta, perto do metrô. Padaria Santa Clara. 8 horas? Olhei pro relógio. Eram 4h15. Tinha tempo para me arrumar, avisar Renata e decidir se eu era louca o suficiente para ir nesse encontro. Vou pensar. Por favor. Eu sei quem tá por trás de tudo. E não é quem você pensa. Ela desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei olhando pro telefone por um longo momento. Então liguei pra Renata. Ela atendeu com a voz embolada de sono. Alguém morreu? Uma mulher acabou de ligar. Diz que trabalhava com o Marcos e quer me encontrar. Diz que sabe quem tá por trás de tudo. Silêncio. Então, você não vai. Ren, não. Pode ser uma armadilha. Pode ser a polícia tentando te pegar em alguma coisa. Pode ser qualquer coisa. Você não vai. E se ela realmente souber de algo? Algo que me ajude a provar que eu não sabia de nada? Então ela pode falar com a polícia. Ou com seu advogado. Que sou eu. Renata tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas... Você pode ir comigo? Mel, por favor. Só para ouvir o que ela tem a dizer. Se parecer suspeito, a gente sai. Mas preciso saber. Outro silêncio longo. Então, um suspiro de derrota. Que horas? 8. Padaria Santa Clara na Augusta. Vou te pegar às 7h30. E Melina, se isso der merda, eu vou te matar. Entendido. Passei as próximas 3 horas num estado de ansiedade crescente. Tomei banho, me vesti, dei comida pro Bento. Tentei comer alguma coisa, mas meu estômago estava tão embrulhado que desisti depois de 2 garfadas de ovo mexido. Renata chegou pontualmente às 7h30, dirigindo sua BMW preta que ela amava mais do que a maioria das pessoas. Tinha olheiras profundas e estava tomando café de um copo térmico gigante. Isso é oficialmente a coisa mais burra que a gente já fez, ela disse quando entrei no carro. Anotado. O trânsito estava horrível como sempre. Chegamos na padaria às 8h10.
Era um lugar pequeno, aconchegante, com cheiro de pão fresco e café forte. Tinha umas 10 mesas, metade delas ocupadas com gente tomando café da manhã antes do trabalho. Juliana estava sentada no fundo, numa mesa perto da janela. Reconheci ela imediatamente, mesmo sem nunca ter visto antes. Era a única pessoa na padaria olhando para a porta como se sua vida dependesse disso. Era jovem, devia ter uns 25 anos. Cabelo castanho preso num rabo de cavalo, sem maquiagem, roupas simples. Tinha olheiras profundas, e as mãos tremiam enquanto segurava uma xícara de café. "Melina?" Ela perguntou quando nos aproximamos. "Essa é minha advogada, Renata. Ela fica." Juliana assentiu. "Tudo bem." Sentamos. Uma garçonete veio perguntar se queríamos alguma coisa. Renata pediu café preto. Eu pedi água. Meu estômago não aguentaria nada mais forte. "Então," comecei quando a garçonete se afastou. "Você trabalhava com meu marido?" "Trabalho. Ainda trabalho. Na empresa. Sou assistente administrativa." "E o que você sabe que é tão importante?" Juliana olhou ao redor como se esperasse ver alguém nos observando. Então se inclinou para frente, baixando a voz. "O Marcos não é o chefe da operação. Ele é só um peão. Um peão importante, mas ainda assim um peão." "E quem é o chefe?" "Seu cunhado, Ricardo." O mundo parou. Ricardo. O marido da minha irmã, Ana. O pai dos meus sobrinhos. O cara que vinha para churrasco todo domingo e reclamava dos impostos e falava sobre futebol. "Não!" Falei automaticamente. "Não, isso não faz sentido." "Faz todo sentido," disse Juliana. "Ricardo é dono da empresa. Ele que montou tudo. E foi ele que trouxe o Marcos pro esquema há uns 4 anos. 4 anos. 4 anos que eu tinha sido enganada." "Como você sabe disso?" Perguntou Renata, sempre prática. "Porque eu fazia a contabilidade paralela. Os livros de verdade, não os que a gente mostrava pro fisco. Ricardo me pagava extra para manter tudo organizado." "E por que você tá nos contando isso agora?" Juliana mordeu o lábio. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Porque quando a operação estourou, o Ricardo me ligou. Disse que se eu falasse alguma coisa com a polícia, ele ia mandar me matar. Disse que sabia onde minha mãe morava, onde minha irmã estudava." As lágrimas começaram a cair. "Eu tô com medo, mas não posso deixar você levar a culpa por algo que não fez." "Como você sabe que eu não fiz nada?" "Porque eu via as planilhas. Via quanto cada um recebia. O Marcos recebia muito. O Ricardo recebia mais ainda. Seu nome nunca apareceu em lugar nenhum. Você era completamente separada de tudo." Renata estava fazendo anotações furiosas no bloquinho dela. "Você tem provas disso? Documentos? Alguma coisa?" "Tenho cópias, guardadas num pendrive. Mas..." Ela hesitou. "Se eu entregar para a polícia, eles vão saber que fui eu. E aí... A gente pode fazer isso de forma anônima," disse Renata rapidamente. "Eu conheço gente na Polícia Federal. Posso entregar as provas sem mencionar seu nome." "E vai adiantar? Eles não vão descobrir mesmo assim?" "Talvez, mas pelo menos você não vai ser a denunciante oficial. E a gente pode pedir proteção para você e sua família." Juliana limpou as lágrimas com as costas da mão. Ok. Vou confiar em você." Ela tirou um pendrive pequeno da bolsa e colocou na mesa. Renata pegou rapidamente, como se tivesse medo que alguém pudesse ver. "Tem mais uma coisa," disse Juliana, olhando diretamente para mim. "A Sofia, sua prima." Meu estômago revirou de novo. "O que tem ela?" "Ela não foi com o Marcos para Vegas porque se apaixonou ou algo assim. Foi ordem do Ricardo." "O quê?" "Ricardo estava ficando nervoso. Achava que você estava começando a suspeitar de alguma coisa. Então ele teve a ideia de usar a Sofia para distrair você. Fazer você focar na traição e não nas finanças." Não conseguia respirar direito. Renata colocou a mão no meu braço. "Eles planejaram tudo," continuou Juliana. "A viagem para Vegas, o casamento, até as mensagens ofensivas que o Marcos mandou. Tudo calculado para te destruir emocionalmente. E a Sofia sabia disso?" "Sabia." "O Ricardo prometeu dinheiro para ela. Muito dinheiro. E ela aceitou." Levantei da mesa tão rápido que a cadeira quase caiu. Precisava de ar. Precisava sair dali. "Mel." Renata me seguiu até a calçada. "Respira. Devagar." Mas eu não conseguia. Tudo estava girando. Minha irmã, meu cunhado, minha prima, meu marido. Todos conspirando contra mim. Todos me usando. "Por quê?" Consegui dizer. "Por que fazer isso comigo?" "Não sei, amor. Mas a gente vai descobrir." Juliana tinha saído da padaria também. Estava ali parada, segurando a bolsa contra o peito como um escudo.
Tem mais uma coisa que você precisa saber, ela disse baixinho. Não sei se aguento mais. Sua irmã, a Ana, ela também sabe de tudo. E foi aí que meu mundo desabou completamente. Ana, minha irmã mais velha, a pessoa que tinha me ensinado a andar de bicicleta, que tinha brigado com valentões na escola por mim, que tinha segurado minha mão no enterro da nossa avó. Essa Ana sabia que o marido dela estava usando o meu marido para traficar drogas. Sabia e não tinha me contado nada. Como você sabe disso? A voz que saiu de mim era irreconhecível, fria, dura. Eu ouvi uma conversa entre o Ricardo e ela, respondeu Juliana, os olhos ainda cheios de lágrimas. Uns 3 meses atrás. Ela ligou para ele no escritório e eu atendi por engano. Ela estava nervosa, dizendo que você tinha comentado algo sobre o Marcos agindo estranho. Disse que talvez devessem parar com tudo antes que você descobrisse. E o que o Ricardo respondeu? Que ela era fraca demais. Que você nunca ia descobrir nada porque era ingênua demais para suspeitar. Ele riu dela. Riu de você. Senti a bile subindo pela garganta. Me virei e vomitei na sarjeta. Ali mesmo, na frente da padaria, com gente passando e olhando. Não me importei. Renata segurou meu cabelo para trás. Esfregou minhas costas. Quando finalmente parei, ela me estendeu um lenço de papel. Vamos pro carro, ela disse gentilmente. Juliana ainda estava ali, parada no mesmo lugar, olhando para mim como se eu fosse quebrar a qualquer momento. E talvez eu estivesse mesmo quebrando. Obrigada, consegui dizer para ela, por ter me contado. Sinto muito mesmo por tudo isso. Renata me guiou até o carro. Coloquei o cinto de segurança com as mãos tremendo tanto que ela teve que me ajudar. Quando finalmente estávamos na rua, no trânsito caótico de São Paulo, ela falou: a gente vai na casa da sua irmã agora. Não. Mel, não. Se eu vir ela agora, vou fazer algo de que vou me arrepender. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que fervia dentro de mim. Leva o pendrive para a Polícia Federal. Entrega para aquele delegado, o Carvalho, e deixa claro que o Ricardo é o cabeça de tudo. E você vai fazer o quê? Vou para casa. Vou juntar todas as coisas do Marcos que ainda estão na garagem e vou tacar fogo em tudo. Isso é destruição de provas. Então é bom que a polícia já tenha levado tudo o que importava ontem. Renata me olhou de um jeito que mostrava claramente que achava que eu estava tendo um surto. E talvez estivesse mesmo. Mas tinha um limite para quanto uma pessoa conseguia aguentar antes de quebrar. E eu tinha atingido esse limite há muito tempo. Ela me deixou em casa 20 minutos depois. Antes de eu sair do carro, segurou meu braço. Mel, não faz nenhuma besteira, por favor. Não vou fazer. Mentira. Tô vendo na sua cara que você tá planejando algo. Só vou queimar as coisas dele. Prometo. Nada além disso. Ela não acreditou. Eu podia ver. Mas me deixou ir mesmo assim. Entrei em casa. Bento veio correndo me receber, pulando e abanando o rabo como se eu tivesse voltado de uma guerra. Em certo sentido, tinha voltado mesmo. Fui direto pra garagem. Os 6 sacos de lixo com as coisas do Marcos ainda estavam lá, encostados na parede. Arrastei todos pro quintal. Nosso quintal não era grande. Só um pedaço de grama com algumas plantas que eu nunca tivera tempo de cuidar direito. Mas era suficiente. Despejei tudo no chão. Roupas, sapatos, livros, papéis. A vida inteira dele espalhada na grama. Peguei o acendedor de churrasqueira que ficava guardado perto da churrasqueira enferrujada que a gente nunca usava e comecei a jogar líquido inflamável em tudo. Bento latiu, assustado com o cheiro forte. Fica dentro, garoto! Falei, empurrando ele gentilmente para dentro de casa e fechando a porta de vidro. Acendi o fósforo. Olhei para aquela pilha de coisas que representava 7 anos da minha vida. 7 anos de mentiras. Joguei o fósforo. As chamas subiram rápido, violentas e bonitas. Fiquei ali parada, vendo tudo queimar. O cheiro de tecido e couro queimado enchia o ar. Fumaça preta subia para o céu cinzento de São Paulo. Não chorei. Não senti nada além de uma satisfação fria e sombria vendo as coisas dele virarem cinzas. O telefone tocou. Era um número que eu conhecia. Ana. Atendi. Mel, onde você tá? Tô ligando faz horas. Tô em casa. Queimando as coisas do meu ex-marido. Silêncio. Então, você tá bem? Você parece... estranha. Estranha. Ri. Uma risada que não tinha nada de humor. Engraçado você usar essa palavra. Sabe o que é estranho, Ana? É descobrir que seu marido é traficante, que seu cunhado é o chefe do esquema, que sua prima foi paga pra me trair. E sabe o que é mais estranho ainda? Mel, é descobrir que sua irmã mais velha, a pessoa que deveria me proteger,
Sabia de tudo e não falou nada. O silêncio do outro lado era ensurdecedor. Como você... Quem te contou isso? Importa? Importa mesmo quem me contou? A questão é que é verdade, não é? Mel, você não entende. Não é assim tão simples. Não é simples. Minha voz estava subindo agora, virando um grito. Meu marido era traficante. Teu marido é o chefe de uma organização criminosa. E você sabia? Você sabia e deixou isso acontecer. Eu não tinha escolha. Todo mundo tem escolha. Você podia ter me contado. Podia ter ido pra polícia. Podia ter feito qualquer coisa além de ficar sentada vendo enquanto eles me usavam. Bento estava latindo dentro de casa, arranhando a porta. As chamas no quintal crepitavam mais alto. Você não entende o que é ter filhos, disse Ana, e a voz dela estava chorosa agora. Não entende ter que proteger suas crianças acima de tudo. O Ricardo disse que se eu contasse alguma coisa, se eu fizesse qualquer coisa, ele ia tirar meus filhos de mim. Ia me matar e ficar com a guarda. E eu acreditei nele. Então você me sacrificou. Me jogou pros lobos para salvar sua própria pele. Não foi assim. Foi exatamente assim. A fumaça estava começando a me fazer tossir, mas não me afastei das chamas. Você escolheu deixar sua irmã ser enganada, traída, usada, porque era mais fácil do que enfrentar seu marido criminoso. Mel, por favor, eu sinto muito. Sinto muito mesmo. Não quero suas desculpas. Quero que você fique longe de mim. Você, o Ricardo, a Sofia, o Marcos, todos vocês, mortos pra mim. Não faz isso. Por favor. Somos família. Família não faz isso. Família não trai. Família não usa. Família não destrói. Minha voz quebrou na última palavra. Você não é mais minha irmã. Desliguei antes que ela pudesse responder. Bloqueei o número. Fiquei ali parada, vendo as últimas roupas do Marcos virarem cinzas. E finalmente, deixei as lágrimas caírem. Chorei pela vida que eu tinha perdido, pelo casamento que tinha sido uma mentira, pela família que tinha me traído, por tudo que eu achava que era sólido e verdadeiro, e que tinha se revelado podre até o núcleo. Quando não havia mais nada para queimar, peguei a mangueira e apaguei as brasas. Varri as cinzas. Voltei para dentro de casa. Bento me recebeu como se eu tivesse estado fora por dias, lambendo meu rosto, choramingando baixinho. Me sentei no chão e deixei ele subir no meu colo, mesmo sendo grande demais para isso. É só nós dois agora. Falei de novo, enterrando o rosto no pelo dele. Só nós dois contra o mundo. O telefone tocou de novo. Renata. A Polícia Federal tá com o pendrive, ela disse sem rodeios. O Carvalho disse que as provas são sólidas. Vão prender o Ricardo hoje ainda. E a Ana? Ela não tá envolvida diretamente com o esquema. Só sabia. Então provavelmente não vai ser indiciada, mas vão investigar de qualquer jeito. Ótimo. Mel, você falou com ela? Falei. Disse que não quero mais vê-la. Renata suspirou. Entendo. E olha, tem mais uma coisa. O Marcos tentou entrar em contato com a Polícia Federal. Quer fazer um acordo de delação premiada. Claro que queria. É claro que o covarde ia tentar salvar a própria pele entregando todo mundo. Deixa ele fazer o acordo. Não me importo. Ele quer falar com você, presencialmente. Não. Mel, pode ser importante. Ele pode ter informações que te ajudem. Não quero ouvir nada que ele tenha a dizer. Nada. Ele escolheu a Sofia, escolheu a vida de criminoso, escolheu me trair de todas as formas possíveis. Não tenho nada para falar com ele. Ok. Vou passar isso pro Carvalho. Desligamos. Fiquei sentada no chão da sala com Bento no colo por mais tempo do que consigo lembrar. A luz do dia ia mudando, ficando dourada, depois alaranjada, depois roxa. Não acendi nenhuma luz. Fiquei ali no escuro. Em algum momento, adormeci. Sonhei que estava de volta na faculdade, no dia que conheci o Marcos. Ele tinha esbarrado em mim na biblioteca, derrubado meus livros, se desculpado profusamente enquanto ajudava a juntar tudo. Tinha aquele sorriso. O sorriso que eu tinha achado tão charmoso, tão genuíno. No sonho, eu não sorria de volta. Pegava meus livros e ia embora, e me sentia tão livre. Acordei com o telefone tocando. Estava escuro agora, completamente escuro. Tateei procurando o celular. Finalmente encontrei. Número desconhecido. Alô? Melina Tavares? Era uma voz masculina, formal. Sim? Aqui é o agente Silva, da Polícia Federal. Prendemos Ricardo Santos há 2 horas. Ele está sob custódia e será formalmente acusado amanhã de manhã. Entendo. A senhora está segura? Precisa de proteção policial? A pergunta me pegou de surpresa.
Por quê? Alguém me ameaçou? É protocolo padrão quando prendemos pessoas envolvidas em organizações criminosas. Cônjuges e familiares próximos às vezes são alvos. Estou bem. Tenho sistema de segurança em casa e um cachorro grande. Não mencionei que Bento era o cachorro mais dócil do planeta e provavelmente lambia qualquer intruso até a morte. Mesmo assim, vou enviar uma viatura para passar pela sua rua periodicamente durante a noite. Só para garantir. Obrigada. Desliguei e finalmente acendi as luzes. A casa pareceu extremamente vazia. Fui até a cozinha, abri a geladeira, olhei para o conteúdo sem realmente ver nada. Fechei a porta. Não tinha fome. Liguei a TV. As notícias. E lá estava. Polícia Federal prende empresário envolvido em esquema de tráfico internacional. Tinha uma foto do Ricardo sendo levado algemado. Ele estava de terno, sempre impecável, mas a cara estava pálida, os olhos arregalados. Medo. Finalmente ele estava sentindo medo. A reportagem continuou. Falaram sobre a operação, sobre as toneladas de drogas apreendidas, sobre o dinheiro lavado. E então mencionaram que outros envolvidos ainda estavam sendo procurados. Marcos Henrique Tavares, gerente de operações da empresa, está atualmente foragido. A polícia acredita que ele possa ter fugido do país. Foragido. Ele tinha fugido. E levado a Sofia com ele, provavelmente. Parte de mim, a parte que ainda lembrava de como era amá-lo, sentiu algo parecido com preocupação. Mas era uma parte muito pequena, enterrada sob camadas de raiva e traição. O telefone tocou de novo. Minha mãe. Respirei fundo antes de atender. Oi, mãe. Melina, pelo amor de Deus, o que está acontecendo? Acabei de ver na TV sobre o Ricardo, e dizem que o Marcos também está envolvido. Minha mãe, Teresa, era uma mulher dramática por natureza. Tudo era uma tragédia. Tudo era o fim do mundo. Eu tinha herdado a praticidade do meu pai, graças a Deus. É verdade, mãe. Tudo verdade. Como assim é verdade? Como você pode falar isso tão calmamente? Seu marido é um criminoso. Ex-marido. E eu não sabia de nada. Como não sabia? Vocês moram juntos. Morava. Ele não mora mais aqui. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que as pessoas vão pensar? O que vou dizer pro pessoal da igreja? E aí estava. A preocupação dela não era comigo, com o que eu estava passando. Era com a reputação dela, com o que os outros iam pensar. Pode dizer a verdade, mãe, que seu genro era traficante e sua filha não sabia de nada. Mas como não sabia? Tinha que ter sinais. Tinha. Eu só não vi. Ou não quis ver. Tanto faz agora. E a Ana? Como ela tá? Os meninos? A Ana sabia de tudo. Silêncio. Um silêncio tão longo que pensei que a ligação tinha caído. O que você disse? A Ana sabia que o Ricardo traficava drogas. Sabia há anos. E não contou pra ninguém. Isso não pode ser verdade. Ana não faria isso. Fez. E tem provas. Melina, você tá inventando isso porque tá magoada. Sua irmã nunca... Mãe, acredita no que você quiser. Não tenho energia pra discutir isso agora. Preciso desligar. Não desliga. Temos que conversar sobre isso. Temos que... Desliguei. Bloqueei o número dela também. Estava sozinha agora. Completamente sozinha. Sem marido, sem família, sem ninguém além de Renata e Bento. E sabe de uma coisa? Estava tudo bem. Estava melhor sozinha do que cercada de mentirosos e traidores. Subi para tomar banho. Fiquei embaixo do chuveiro até a água ficar fria, esfregando minha pele como se pudesse lavar toda a sujeira que tinha grudado em mim nos últimos dias. Quando saí, coloquei um pijama limpo e me deitei na cama. A mesma cama que tinha dividido com Marcos por 7 anos. Amanhã ia comprar uma cama nova. Amanhã ia começar a apagar qualquer vestígio dele da minha vida. Mas hoje eu só queria dormir e esquecer que qualquer coisa disso tinha acontecido. Bento pulou na cama, se enroscou ao meu lado. Abracei ele, sentindo o calor do corpo dele, a respiração constante e reconfortante. Obrigada por não me trair, sussurrei pro cachorro. Você é o único que não me traiu. Ele lambeu minha mão em resposta. Dormi profundamente naquela noite, sem sonhos, sem pesadelos, só escuridão abençoada e silêncio. Acordei com o sol forte na cara. Olhei pro relógio. 10 da manhã. Tinha dormido por 12 horas. Não me lembrava da última vez que tinha dormido tanto. Levantei, dei comida pro Bento, fiz café. Estava começando a me sentir quase humana de novo quando o telefone tocou. Delegado Carvalho. Bom dia, Melina. Tudo bem? Tudo. O que aconteceu? Localizamos o Marcos. Ele estava tentando embarcar para Paraguai com documentos falsos. Foi preso no aeroporto de Foz do Iguaçu. Senti algo no peito.
Não conseguia identificar se era alívio ou decepção. E a Sofia? Ela estava com ele, também foi presa. Vão ser transferidos para São Paulo nas próximas horas. Ok. E Melina? Conseguimos todas as provas que precisamos. Você está oficialmente fora de qualquer investigação. Seu nome vai ser limpo de tudo isso. Essa sim era a notícia que eu queria ouvir. Obrigada. Obrigada mesmo. Só fazendo meu trabalho. Ah, e seu ex-marido insiste em falar com você. Quer marcar uma visita? Não, já falei isso para minha advogada. Entendo. Só confirmar. Qualquer coisa é só ligar. Desliguei e fiquei olhando para a xícara de café na minha frente. Estava livre, oficialmente livre de qualquer suspeita. Podia começar a reconstruir minha vida. Mas primeiro, tinha algo que precisava fazer. Liguei para Patrícia, minha chefe. Mel, como você tá? Vi nas notícias, isso é horrível! Tô bem, Pat, mas preciso conversar com você. Claro, o que foi? Eu vou tirar férias. Todas as férias que tenho acumuladas. São quantos dias mesmo? Você tem... Deixa eu ver. 30 dias acumulados. Perfeito. Quero sair a partir de segunda-feira. Claro, claro. Você precisa descansar, se recuperar disso tudo. E quando eu voltar, quero conversar sobre uma promoção. Silêncio surpreso. Uma promoção? Sim, tô há 9 anos na empresa, Pat. Sempre entreguei tudo antes do prazo, sempre superei as metas. Quero ser diretora de marketing. Mel, eu... Não sei se é o melhor momento para essa conversa. É exatamente o melhor momento. Acabei de descobrir que passei anos sendo enganada por todo mundo ao meu redor. Não vou ser enganada no trabalho também. Eu mereço essa promoção e você sabe disso. Outro silêncio. Então, tem razão. Você merece. Vamos conversar quando você voltar. Obrigada. Desliguei me sentindo mais forte do que tinha me sentido em dias. Passei o resto do dia organizando a casa. Tirei todas as fotos de casamento das paredes. Embrulhei em papel jornal, coloquei numa caixa. Ia dar para minha mãe se ela quisesse. Ou jogar fora. Tanto fazia. Tirei também os presentes de casamento que ainda estavam espalhados pela casa. Aquela jarra de cristal horrível que a tia do Marcos tinha dado. O jogo de jantar que a gente nunca usava. Os porta-retratos de prata. Tudo em caixas. Quando terminei, a casa parecia mais vazia, mas também mais leve. Mais minha. Chamei uma empresa de mudanças para levar tudo embora no dia seguinte. Donate, venda, jogue fora, não me importava. Só queria aquilo longe de mim. Renata apareceu no fim da tarde com pizza e cerveja. Pensei que você pudesse estar precisando de companhia. Ela disse, entrando sem cerimônia. Sempre preciso. Comemos pizza sentadas no chão da sala porque eu tinha colocado o sofá para venda online 1 hora atrás. Alguém já tinha mandado mensagem interessado. Você tá bem? Renata perguntou-me, estudando com aqueles olhos atentos de advogada. Não, mas vou ficar. É, você vai. Ficamos em silêncio por um momento, mastigando pizza. Sabe o que eu percebi? Falei de repente. Eu passei 7 anos tentando ser a esposa perfeita. Cozinhando o que ele gostava, assistindo os filmes que ele queria, sendo quietinha quando ele estava cansado. E pra quê? Ele me traiu mesmo assim. Não é culpa sua. Eu sei, mas fico pensando... Quanto tempo eu desperdicei tentando agradar alguém que não merecia? E agora? Agora eu vou viver pra mim. Só pra mim. Renata sorriu. Sobre isso, tenho uma proposta. Que tipo de proposta? Vamos viajar. Você, eu, 1 mês inteiro em algum lugar longe. Praia, montanha, tanto faz. Só nós duas, bebida e 0 preocupação. Não posso deixar o Bento. Então levamos o Bento. Alugamos uma casa pet-friendly. A ideia era tentadora. Muito tentadora. Deixa eu pensar. Não pensa muito. Só diz sim. Olhei para minha melhor amiga, sentada no chão da minha sala vazia, com molho de pizza no canto da boca e aquele sorriso que sempre me fazia sentir que tudo ia ficar bem no final. Sim. Ótimo. Vou começar a procurar casas amanhã mesmo. Terminamos a pizza, bebemos a cerveja, rimos de piadas idiotas. Por algumas horas, consegui esquecer que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Quando Renata foi embora, já era noite. Tranquei todas as portas, ativei o alarme, subi pro quarto. Estava quase dormindo quando o telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Por favor, me deixa te explicar. Por favor. Marcos. Tinha conseguido um telefone na cadeia de alguma forma. Digitei de volta. Não tem nada para explicar. E se você tentar entrar em contato de novo, vou comunicar à polícia. Bloqueei o número imediatamente. Deitei, fechei os olhos e esperei o sono vir.
Dessa vez, quando dormi, sonhei com o futuro. Um futuro onde eu acordava sozinha numa cama nova, numa casa que era só minha, rodeada de coisas que eu escolhia. Um futuro onde eu não era a esposa de ninguém, a irmã de ninguém, a vítima de ninguém. Só eu, Melina, reconstruída das cinzas. 3 semanas depois, eu estava sentada numa cadeira de praia em Ubatuba, os pés enterrados na areia quente, observando Bento correr atrás de gaivotas como se sua vida dependesse disso. Renata estava ao meu lado, de biquíni vermelho e óculos escuros gigantescos, bebendo uma caipirinha que o garçom do bar da praia tinha acabado de trazer. Isso aqui, ela disse, gesticulando com o copo para a paisagem ao nosso redor. Isso aqui é vida. Tinha razão. O sol estava perfeito, nem muito quente nem muito brando. A brisa do mar trazia aquele cheiro de sal e liberdade. O som das ondas era hipnótico, relaxante de um jeito que eu não sabia que precisava. Obrigada, falei de repente. Por quê? Por me arrastar para cá. Por não me deixar afundar. Renata tirou os óculos e me olhou de verdade. É para isso que serve melhor, amiga. Para te puxar de volta quando você tá se afogando. Tinham sido 3 semanas intensas. A empresa de mudanças tinha levado tudo que eu queria fora da casa. O sofá foi vendido para um casal de recém-casados que ficaram super empolgados com o desconto incrível que eu tinha dado. A verdade é que eu teria dado de graça só para não ver mais aquela coisa. Comprei móveis novos. Uma cama king size só para mim, com lençóis de algodão egípcio que custaram mais do que eu normalmente gastaria, mas que eram tão macios que era como dormir numa nuvem. Um sofá novo, azul turquesa, totalmente diferente do bege conservador que Marcos tinha insistido em ter. Cortinas novas, tapetes novos. Até os pratos eu tinha trocado. A casa ainda era a mesma estruturalmente, mas por dentro era completamente diferente. Era minha. O divórcio estava em andamento. Renata tinha feito questão de deixar tudo muito claro nos documentos. Eu não queria nada dele. Nada do dinheiro, nada dos bens, nada. Só queria meu sobrenome de solteira de volta, Melina Cardoso, e que ele sumisse completamente da minha vida. Marcos tinha tentado entrar em contato mais 5 vezes. Ligações de números diferentes, mensagens através de conhecidos em comum. Eu ignorei todas. Não tinha absolutamente nada a dizer para ele. A última tentativa tinha sido através do pai dele, seu Antônio, um senhor de 70 anos que sempre tinha sido gentil comigo. Ele tinha aparecido na minha porta 2 dias antes de eu viajar, de chapéu na mão, olhos vermelhos de tanto chorar. Melina, meu filho quer te ver. Só uma vez, para se desculpar direito. Tinha doído ver aquele homem assim. Não era culpa dele que o filho tivesse se tornado um criminoso traidor. Seu Antônio, com todo respeito, não quero ver o Marcos. Não agora, não nunca. Me desculpe. Ele diz que te ama, que cometeu um erro terrível, mas que te ama de verdade. Se ele me amasse, não teria feito o que fez, nenhum pedaço do que ele fez. O velho tinha concordado com a cabeça, derrotado, e ido embora. Eu tinha ficado me sentindo uma pessoa horrível pelo resto do dia, mas Renata me garantiu que eu tinha feito a coisa certa. Você não deve nada pra ele. Nada. Nenhum segundo do seu tempo, nenhuma palavra, nada. E ela estava certa. Como sempre. O julgamento estava marcado para daqui a 2 meses. Ricardo, Marcos e Sofia iam responder por uma lista enorme de crimes. Tráfico internacional, lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, associação criminosa. A advogada de defesa deles tinha tentado me chamar como testemunha, alegando que eu era esposa e tinha informações relevantes. Renata tinha destruído esse argumento em questão de minutos. Ana tinha me ligado umas 10 vezes. Deixou mensagens chorosas, desesperadas. Uma delas tinha mais de 5 minutos de puro desespero, implorando que eu atendesse, que conversasse com ela, que pelo menos deixasse ela explicar. Eu não tinha atendido nenhuma. Não tinha ouvido nenhuma mensagem depois da primeira. Simplesmente bloqueei e segui em frente. Minha mãe também tinha tentado fazer contato. Tinha até aparecido na porta de casa, mas eu tinha fingido não estar. Vi pela câmera de segurança ela esperando na calçada por quase 1 hora antes de ir embora. Eu sabia que eventualmente ia ter que lidar com tudo isso, com a minha família, com o vazio que eles tinham deixado. Mas não agora. Agora eu precisava me curar primeiro. Você tá pensando neles de novo, não tá? Renata me trouxe de volta pro presente. Como você sabe? Você fica com aquela cara, tipo, concentrada, mas triste ao mesmo tempo. Tô tentando não pensar. Então não pensa. Olha pra aquele mar. Olha pro Bento correndo feito doido. Pensa em como a gente vai se entupir de camarão no jantar hoje.
Pensa em literalmente qualquer coisa que não seja aquela família de merdas. Ri. Uma risada de verdade, que veio lá de dentro. Você tem um jeito tão poético de falar. É um dom. Um cara passou perto das nossas cadeiras. Bonito. Moreno, alto, músculos definidos. Aquele tipo de corpo que vem de malhar religiosamente ou de trabalhar com algo físico. Ele sorriu pra mim. Um sorriso interessado. 3 semanas atrás eu teria desviado o olhar imediatamente, automática, porque era casada. Mas agora? Agora eu sorri de volta. Ele parou. Oi, vocês são daqui? Não, estamos hospedadas ali. Renata apontou para a casinha que tínhamos alugado, a uns 200 metros da praia. Ah, legal, eu moro aqui, sou instrutor de surf. Ele estendeu a mão. Diego. Melina, respondi, apertando a mão dele. E essa é Renata. Prazer. Se vocês quiserem aprender a surfar, eu dou aulas. Primeira aula por conta da casa. Por conta da casa. Renata arqueou uma sobrancelha. Que casa? Ele riu. Expressão. Eu pago. Por quê? Porque... Ele olhou diretamente pra mim agora. É raro ver alguém tão bonita por aqui fora da alta temporada. Senti o calor subir pro meu rosto. Quanto tempo fazia desde que alguém tinha flertado comigo? Anos. Literalmente anos. Marcos tinha parado de me elogiar há tanto tempo que eu nem lembrava da última vez. Eu não sei surfar, falei. E minha voz saiu mais hesitante do que eu pretendia. Por isso as aulas. Ele sorriu de novo e tinha algo de genuíno naquele sorriso. Sem pressão. Só se quiser. Estarei aqui amanhã de manhã por volta das 9. Se aparecer, aparecer. Ele acenou e continuou caminhando pela praia. Renata me deu um cutucão com o cotovelo. Você vai? Não vou. Vai sim. Aquele cara é um tesão ambulante e claramente tá interessado em você. Ren, eu literalmente me divorciei há 3 semanas. E daí? Você não precisa casar com o cara. Só precisa se divertir um pouco. Lembrar que existem homens no mundo que não são escrotos mentirosos. Tinha um ponto. Mas a ideia de flertar com alguém, de estar disponível, de ser vista como uma mulher solteira e não como a esposa de alguém, era assustadora. Vou pensar. Falei finalmente. Não pensa. Só vai. Passamos o resto da tarde na praia. Nadamos, caminhamos pela areia. Bento literalmente entrou no mar e teve que ser resgatado porque tinha decidido que podia perseguir um barco. Rimos tanto que meu estômago doeu. À noite, fomos no restaurante de frutos do mar que o dono da casa tinha recomendado. Pequeno, familiar, com mesas de madeira e luzes de Natal penduradas o ano inteiro. Pedimos camarão ao alho e óleo, uma moqueca enorme, arroz, pirão. Comida de verdade, do tipo que enche a barriga e a alma. Então, Renata começou, enfiando um pedaço de peixe na boca. Você decidiu sobre o instrutor de surf gostoso? Ainda não. Mel. O quê? Você merece ser feliz. Merece se divertir. Merece conhecer gente nova que te trate bem. Não precisa ser nada sério. Só vive um pouco. Ela tinha razão. É claro que tinha. Ok, vou aparecer amanhã. Ótimo. Renata levantou a taça de vinho. Um brinde. A novos começos, a homens gostosos. E a você finalmente vivendo a vida que merece. Toquei minha taça na dela. A novos começos. Naquela noite, deitada na cama da casinha alugada, com o som das ondas entrando pela janela aberta, me peguei pensando em como minha vida tinha mudado completamente em menos de 1 mês. 1 mês atrás eu era casada. Morava numa casa que dividia com um homem que eu achava conhecer. Tinha uma família que eu achava que me amava. Agora? Agora eu era divorciada. Morava sozinha com meu cachorro. E tinha cortado relações com praticamente toda a minha família. Deveria estar me sentindo miserável. Perdida. Quebrada. Mas ao invés disso, me sentia leve. Como se tivesse largado um peso enorme que estava carregando há anos sem perceber. O telefone vibrou. Mensagem de um número que eu não tinha bloqueado porque não sabia que existia. Mel, sou eu, Ana. Consegui um chip novo. Por favor, me escuta. Sei que errei. Sei que não tenho desculpa. Mas você é minha irmã. Minha única irmã. Não pode simplesmente me apagar da sua vida assim. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo. Parte de mim queria responder. Queria gritar com ela. Dizer tudo que estava engasgado dentro de mim há semanas. Mas outra parte, a parte mais forte, sabia que não adiantaria nada. Bloqueei o número e apaguei a mensagem. Se Ana queria meu perdão, ia ter que esperar. Muito tempo. Talvez para sempre. Dormi bem naquela noite. Sem pesadelos. Sem ansiedade. Só o som do mar e a sensação de paz.
Acordei com o sol já alto. Olhei para o relógio. 8h40. Se eu fosse encontrar Diego, tinha que me apressar. Me vesti rapidamente. Biquíni, short, camiseta. Passei protetor solar. Prendi o cabelo num coque bagunçado. Renata ainda estava dormindo, roncando levemente com a cara enfiada no travesseiro. Deixei um bilhete. Fui ter aula de surf. Volto logo. Bento quis ir junto, mas eu convenci ele a ficar guardando a Renata. Ela precisa de proteção, garoto. Você é responsável agora. Ele abanou o rabo como se entendesse. A praia estava mais vazia de manhã. Alguns pescadores, um casal fazendo caminhada, e lá na frente, perto da água, Diego. Estava sentado numa prancha, olhando para o mar, usando apenas uma sunga preta. Meu Deus, aquele homem era esculpido. Respirei fundo e caminhei até ele. Ele virou quando me ouviu se aproximando e aquele sorriso apareceu de novo. Você veio. Vim, mas aviso que sou péssima com esportes. Todo mundo é péssimo no começo. É parte do processo. Ele se levantou, pegou uma prancha menor encostada na areia. Essa aqui é pra você. Vamos começar aqui na areia mesmo, aprendendo o básico. Passamos a primeira meia hora praticando como ficar em pé na prancha. Eu caí umas 20 vezes, sempre na areia. E comecei a achar que isso de surf não era pra mim. Você tá pensando demais, Diego disse, me ajudando a levantar pela 21ª vez. Surf é sobre sentir, não pensar. Você tem que deixar o corpo reagir. Meu corpo quer reagir ficando sentada na areia bebendo uma cerveja. Ele riu. Mais uma tentativa. Prometo que depois a gente pode fazer exatamente isso. E na 22ª tentativa, algo clicou. Levantei na prancha, mantive o equilíbrio por uns 5 segundos inteiros antes de cair de novo. Mas dessa vez eu estava sorrindo. Viu? Você consegue. Fomos para a água depois disso. Ondas pequenas, perfeitas para iniciante. Diego ficou do meu lado o tempo todo, segurando a prancha, me dando instruções, me encorajando. Consegui pegar 2 ondas. 2 ondas minúsculas que provavelmente nem contavam como ondas de verdade, mas consegui ficar em pé na prancha enquanto me movia. A sensação era indescritível. Liberdade pura. Você é natural, Diego disse quando saímos da água 1 hora depois. Só precisa de prática. Obrigada pela aula. Foi um prazer. Ele hesitou por um segundo. Olha, eu sei que acabamos de nos conhecer, mas... Você quer jantar comigo hoje à noite? Conheço um lugar incrível que faz lagosta. Meu primeiro instinto foi dizer não. Mas então lembrei das palavras da Renata. Você merece ser feliz. Merece se divertir. Sim, eu quero. O sorriso dele ficou ainda maior. Ótimo. Te pego às 8? Perfeito. Voltei para casa flutuando, literalmente. Sentia como se meus pés não tocassem o chão. Renata estava na varanda tomando café quando cheguei. Ela olhou para mim, olhou para o meu sorriso idiota e riu. Você tá radiante. Tenho um encontro hoje à noite. Eu sabia, ela praticamente gritou. Eu sabia que você ia. Como foi? Ele beijou você? Por favor, diz que sim. Não, não beijou. Foi só uma aula de surf. Mas foi... bom. Foi realmente bom. E o encontro? Às 8. Vamos comer lagosta. Você precisa de um vestido novo. Agora. Vamos no centro comprar algo perfeito. Ren, eu trouxe roupas. Nenhuma roupa de encontro. Vamos. Ela não aceitava não como resposta. Acabamos indo no centro de Ubatuba, entrando em cada loja de roupa que encontramos. Renata descartou uns 15 vestidos antes de finalmente encontrar o vestido. Era vermelho. Não o tipo de vermelho que eu normalmente usaria. Esse era vermelho fogo, vibrante, impossível de ignorar. Decote justo, mas elegante, saía logo acima do joelho, tecido leve que se movia quando eu caminhava. Esse, Renata disse, com aquela certeza absoluta que ela tinha. Compra esse. É muito chamativo. É exatamente chamativo o suficiente. Você vai arrasar. Comprei o vestido. E uma sandália de salto. E um batom vermelho que combinava perfeitamente. Quando voltamos para casa, já era tarde. Passei a tarde inteira me arrumando, experimentando penteados diferentes, mudando de ideia sobre a maquiagem 5 vezes. Renata supervisionou tudo como se fosse uma operação militar. Menos sombra nos olhos. Foca na boca. O vestido já é dramático o suficiente. Tenho certeza que você perdeu a vocação de consultora de moda. Tenho muitos talentos. Às 8 em ponto, Diego tocou a campainha. Renata abriu a porta antes que eu pudesse, deu uma olhada crítica nele de cima a baixo e finalmente assentiu em aprovação. Você passa.
Mas se fizer minha amiga chorar, eu te processo por tudo que você tem. Sou advogada. Posso fazer sua vida virar um inferno. Diego riu, mas tinha um leve tom de nervosismo. Entendido. Eu finalmente apareci, e vi a expressão dele mudar quando me viu. Era a mesma expressão que eu tinha visto no rosto do Marcos na primeira vez que ele me viu de vestido de noiva. Mas dessa vez, não havia mentira por trás. Era genuíno. Você está linda. Obrigada. Você também está bem. E estava. Calça de linho bege, camisa branca de botão meio aberta, cabelo ainda levemente úmido do banho. Cheirava a algo fresco e amadeirado. Divirtam-se, Renata disse, literalmente nos empurrando porta fora. Mas não se divirtam demais. Ou se divirtam. Eu não sou sua mãe. O restaurante era exatamente como Diego tinha descrito. Pequeno, rústico, com vista para o mar. Tinha velas em cada mesa e música ao vivo. Um cara de uns 60 anos tocando violão e cantando MPB. Pedimos lagosta, vinho branco e passamos as próximas 3 horas conversando sobre tudo e nada. Diego me contou sobre como tinha largado um emprego corporativo em São Paulo 5 anos atrás para vir morar na praia e dar aulas de surf. Sobre como a família tinha achado que ele estava louco, mas que ele nunca tinha sido mais feliz. Eu contei sobre meu trabalho. Sobre como adorava marketing. Como tinha construído minha carreira do zero. Não contei sobre o Marcos. Não ainda. Essa noite não era sobre o passado. Era sobre o presente. Você tem esse brilho nos olhos quando fala sobre seu trabalho, ele disse, servindo mais vinho. É bonito de ver. Muita gente faz o que faz só pelo dinheiro, mas você ama o que faz. Amo. Sempre amei. E o que te traz para Ubatuba? Férias? Algo assim, precisava limpar a cabeça, processar algumas coisas. Ele não perguntou mais. Só assentiu como se entendesse. Quando terminamos de comer, ele sugeriu uma caminhada na praia. Tiramos os sapatos e caminhamos pela areia, com as ondas lambendo nossos pés. Posso te fazer uma pergunta? Ele disse depois de um tempo. Claro. Você tá fugindo de alguma coisa? Ou procurando algo? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei por um longo momento antes de responder. Acho que as duas coisas. Fugindo do que fui e procurando quem posso ser. Isso é bem profundo para um segundo encontro. Segundo? Esse é o primeiro. A aula de surf conta. E então percebi que ele tinha parado de andar e estava me olhando de um jeito diferente. Intenso. Posso te beijar? Meu coração disparou. Quanto tempo fazia desde que alguém me perguntava isso? Marcos nunca perguntava. Só fazia. Sim, o beijo foi diferente. Lento, gentil, questionador ao invés de exigente. Suas mãos seguraram meu rosto com cuidado, como se eu fosse algo precioso que poderia quebrar. Quando nos separamos, eu estava tremendo. Não de frio, de algo que não conseguia nomear. Uau! Ele murmurou. Uau! Ficamos na praia por mais 1 hora, conversando, rindo, nos beijando de vez em quando. Era tão fácil com ele, tão leve. Não tinha jogos, não tinha mentiras, não tinha segundas intenções. Quando finalmente voltamos para casa, Renata estava na sala assistindo TV com Bento. E aí, como foi? Foi bom? Só bom? Sorri. Foi maravilhoso. Eu sabia. Você tá radiante de novo, tipo brilhando. Joguei uma almofada nela e fui pro quarto. Mas antes de dormir, mandei uma mensagem pro Diego. Obrigada pela noite incrível. A resposta veio rápido. Obrigada por me deixar fazer parte dela. Mesma hora amanhã para outra aula? Estarei lá. Dormi sorrindo naquela noite. 2 semanas se passaram num borrão de sol, mar e Diego. Aprendi a surf todas as manhãs, melhorando um pouco a cada dia. À noite jantávamos juntos, caminhávamos pela praia, conversávamos sobre tudo. Ele me fazia rir de um jeito que eu tinha esquecido que era possível. Não aquela risada educada e contida que eu dava nas festas da empresa do Marcos, mas gargalhadas de verdade, do tipo que faz o estômago doer. Renata tinha estendido as férias dela também. Não vou deixar você sozinha aqui, ela disse quando sugeri que voltasse para São Paulo. Além do mais, esse lugar é bom demais para sair. Estávamos tendo nossa manhã de preguiça. Renata lendo um livro na varanda, eu tomando café e olhando o mar, quando meu telefone tocou. Número desconhecido. Normalmente eu ignoraria, mas algo me fez atender. Melina Cardoso? Sim? Aqui é a doutora Helena Moura, do Hospital São Camilo. Sua irmã, Ana Santos, deu entrada aqui há 2 horas. Ela pediu que ligássemos para você. Meu sangue gelou. O que aconteceu? Ela sofreu um acidente de carro.
Nada muito grave, mas quebrou o braço e tem um corte profundo na testa que precisou de pontos. Ela está estável, mas bastante abalada emocionalmente. E os filhos dela? Não estavam no carro. Pelo que entendi, estão com a avó paterna. Com a mãe do Ricardo. Ótimo. Doutora, agradeço a ligação, mas eu não posso ir. Silêncio. A senhora tem certeza? Ela está pedindo muito por você. Continua repetindo seu nome. Fechei os olhos. Não queria sentir nada. Não queria me importar. Mas era minha irmã. Por mais que odiasse o que ela tinha feito, era minha irmã. Que hospital? São Camilo, Unidade Pompeia. Vou ver o que posso fazer. Desliguei e fiquei olhando para o telefone como se ele fosse me dar as respostas. Renata tinha parado de ler. Era sobre a Ana? Ela sofreu um acidente, tá no hospital. E você vai? Não sei. Mel, eu vou apoiar qualquer decisão que você tomar. Se quiser ir, eu vou junto. Se não quiser, também tudo bem. Mas era tudo bem mesmo? Podia simplesmente ignorar o fato de que minha irmã estava num leito de hospital pedindo por mim? Eu preciso ir, falei finalmente. Não por ela. Por mim. Preciso olhar na cara dela e dizer tudo o que preciso dizer. Então vamos. Arruma suas coisas. A gente pega a estrada agora. Mandei mensagem pro Diego explicando que tinha uma emergência familiar e precisava voltar para São Paulo. Ele respondeu imediatamente. Espero que esteja tudo bem. Me avisa quando chegar. Estarei pensando em você. O trajeto de Ubatuba para São Paulo levou 4 horas. 4 horas de silêncio tenso, meus pensamentos girando em círculos. O que eu ia dizer para ela? Como eu ia reagir ao vê-la? Chegamos no hospital no fim da tarde. O São Camilo era enorme, assustador, do jeito que todos os hospitais são. Cheiro de desinfetante, luzes fluorescentes muito brancas, gente andando apressada de um lado para o outro. Ana estava no 4º andar. Quando entramos no quarto dela, ela estava dormindo. O braço esquerdo engessado, um curativo grande na testa, hematomas roxos no rosto. Parecia pequena na cama de hospital, frágil de um jeito que nunca tinha parecido antes. Sentei na cadeira ao lado da cama. Renata ficou na porta, de guarda. Mel? A voz dela saiu rouca, sonolenta. Ela abriu os olhos devagar. Quando me viu, começou a chorar. Você veio. Vim, mas não para te perdoar. Ela assentiu, as lágrimas continuando a cair. Eu sei, só... Obrigada por vir mesmo assim. O que aconteceu? Eu tava voltando da casa da mãe do Ricardo. Fui buscar os meninos. E eu só... Perdi o controle do carro. Não sei. Acho que tava muito nervosa, pensando em tudo. Os meninos estão bem? Estão. Estão com a minha mãe agora. Nossa mãe. A mulher que eu também tinha cortado contato. Ana, eu vim aqui porque precisava fazer isso pessoalmente. Precisava olhar na sua cara e te dizer. Respirei fundo. Você me traiu da pior forma possível. Você sabia que meu marido era criminoso. Sabia que ele estava envolvido em tráfico de drogas. E não só não me contou, como deixou que eu continuasse sendo usada, enganada. Como você pôde? Eu tinha medo. Ela soluçou. O Ricardo me ameaçou. Disse que se eu contasse alguma coisa, ele ia tirar meus filhos de mim. Ia me matar. E eu acreditei nele, Mel. Eu tava apavorada. Então você me sacrificou. Não foi assim. Eu tentei te proteger do jeito que podia. Tentava fazer você desconfiar do Marcos sem dizer diretamente. Lembra quando eu comentei que achava ele estranho? Quando sugeri que vocês fizessem terapia de casal? Lembrava. Vagamente. Tinha achado que ela estava sendo intrometida na época. Isso não é proteção, Ana. Proteção seria ter me contado a verdade. Proteção seria ter ido pra polícia. Proteção seria ter feito literalmente qualquer coisa além de ficar quieta. Eu sei. Deus, eu sei. E me odeio por isso todos os dias. Mas, Mel, você tem que entender. Eu não sou forte como você. Nunca fui. Você sempre foi a corajosa, a independente. Eu sempre precisei de alguém pra me segurar. E isso te dá direito de me trair? Não. Não dá. E eu não tô pedindo perdão. Sei que não mereço. Só tô pedindo que você entenda que eu tava com medo. Medo de verdade. Olhei pra minha irmã ali, quebrada e machucada, e senti... nada. Nem raiva, nem pena, nem amor. Só vazio. Eu entendo que você tava com medo. Falei devagar. Mas isso não muda o que você fez. E não muda o fato de que eu não confio mais em você. Não sei se algum dia vou confiar de novo. E os meninos? Você vai cortar eles da sua vida também? A pergunta me acertou como um soco. Meus sobrinhos. Pedro, de 8 anos, e Lucas, de 5.
Crianças inocentes que não tinham nada a ver com a bagunça que os adultos ao redor deles tinham criado. Não, respondi finalmente. Os meninos não têm culpa de nada. Se eles quiserem me ver, vou ver eles. Mas você vai ter que ganhar minha confiança de volta. E vai levar muito, muito tempo. Quanto tempo você acha que vai precisar? Não sei. Talvez anos. Talvez nunca. Ela fechou os olhos, mais lágrimas escorregando pelo rosto. Ok, eu aceito isso. Aceito qualquer coisa. Só não me apaga completamente da sua vida. Por favor. Me levantei. Eu vou pensar. É tudo que posso prometer agora. Mel? O quê? Eu realmente sinto muito, por tudo. Não respondi. Só saí do quarto. Renata me alcançou no corredor. E aí? Ela pediu desculpas, explicou que tinha medo, mas não muda nada. E agora? Agora eu vou visitar meus sobrinhos. E depois eu vou viver minha vida. Fomos na casa da minha mãe. Uma casa que eu conhecia tão bem quanto a minha própria, onde tinha crescido, onde tinha aprendido a andar e a falar. Parecia menor agora. Ou talvez eu que tivesse crescido demais. Minha mãe atendeu a porta. Quando me viu, sua boca se abriu em surpresa. Melina! Você veio! Vim ver os meninos. A decepção passou rápido pelo rosto dela, mas ela se recuperou. Eles estão no quarto. Vou chamar. Pedro e Lucas vieram correndo, gritando: Tia Mel! Tia Mel! E se jogando nos meus braços. Abracei os dois com força, sentindo algo dentro de mim se partir e se consertar ao mesmo tempo. Oi, meus amores. Como vocês estão? Tão bem! A vovó fez bolo! Disse Lucas todo animado. E a mamãe? Ela tá bem? Perguntou Pedro mais sério, mais consciente do que estava acontecendo. Ela tá no hospital, mas vai ficar bem. Só machucou o braço. Pode visitar ela? Podem sim. Amanhã a vovó leva vocês. Passamos a próxima hora brincando com eles. Jogos de tabuleiro, desenhos, contei histórias. Eles riam e brincavam como se nada de ruim estivesse acontecendo ao redor deles. A inocência da infância. Minha mãe ficou observando da porta da cozinha. Quando as crianças foram ao banheiro, ela veio falar comigo. Mel, eu sei que você tá brava com todo mundo, e tem todo o direito, mas eu não sabia de nada. Juro por Deus que não sabia. Eu sei, mãe. Então, por que não atende minhas ligações? Por que me bloqueou? Porque você só liga quando precisa de algo, ou quando quer saber das fofocas da família. Nunca ligou perguntando como eu tava. Sempre foi sobre você. O que as pessoas vão pensar? Como vou explicar na igreja? Nunca minha filha deve estar destruída. Como posso ajudar? Ela ficou quieta por um longo momento. Então, você tem razão. E me desculpa. Eu fui egoísta. Foi. Posso tentar ser melhor? Tentar ser a mãe que você precisa? Olhei pra ela. 62 anos, cabelos grisalhos que ela insistia em pintar de castanho, rugas ao redor dos olhos que vinham mais de preocupação do que de riso. Minha mãe. Imperfeita, falha, mas ainda assim minha mãe. Pode tentar, mas eu não prometo nada. É justo. Quando saímos de lá, 1 hora depois, me sentia estranhamente mais leve. Não tinha perdoado ninguém, não tinha esquecido nada, mas tinha dado o primeiro passo em direção a algo. Não sabia o que ainda, mas era um começo. Como você tá? Renata perguntou quando estávamos no carro. Cansada, emocionalmente exausta. Mas ok. Vamos para sua casa? Vamos! A casa estava exatamente como eu tinha deixado. Limpa, organizada, minha. Bento praticamente enlouqueceu de felicidade ao nos ver, pulando e latindo e chorando como se tivéssemos estado fora por anos. Eu sei, garoto, eu sei. Senti sua falta também. Renata ficou comigo naquela noite. Pedimos comida japonesa, abrimos uma garrafa de vinho, assistimos filmes ruins na Netflix. Não falamos sobre o hospital, sobre a Ana, sobre nada pesado. Só existimos juntas, na companhia uma da outra. No dia seguinte, voltei pro trabalho. Patrícia quase pulou de alegria quando me viu. Você parece diferente. Mais leve? Tô me sentindo diferente. E sobre aquela conversa que íamos ter, a promoção. Sim, ela sorriu. Diretoria aprovou. Você é oficialmente diretora de marketing. 20% de aumento, escritório próprio, a equipe que você quiser montar. Tinha esperado sentir euforia, mas o que senti foi satisfação calma, merecida. Obrigada. Você merece. Sempre mereceu. Os dias foram passando e virando semanas. O julgamento do Marcos, Ricardo e Sofia foi marcado e remarcado várias vezes.
Questões legais, testemunhas que não apareciam, advogados pedindo mais tempo. A justiça era lenta, mas estava se movendo. Diego e eu continuamos conversando. Ele vinha para São Paulo alguns fins de semana, eu ia para Ubatuba em outros. Não era sério, não ainda, mas era real. Ele me fazia feliz de um jeito simples e honesto. Ana recebeu alta do hospital uma semana depois. Mandou mensagens pedindo para conversar, mas eu pedi tempo. Mais tempo. Ela respeitou isso. Minha mãe começou a ligar semanalmente. Não para fofocar ou reclamar, mas para perguntar como eu estava, como tinha sido meu dia, se eu precisava de algo. Eram conversas curtas, às vezes estranhas, mas eram um começo. E então, 3 meses depois daquele dia fatídico em que recebi a mensagem do Marcos, o julgamento finalmente aconteceu. Renata foi comigo. Sentamos na galeria, observando enquanto os 3 eram levados para a sala. Marcos estava mais magro, pálido, com olheiras profundas. Olhou para mim uma vez. Aqueles olhos castanhos que eu tinha amado tanto suplicando silenciosamente. Desviei o olhar. Ricardo estava com aquela cara arrogante de sempre, como se tudo aquilo fosse um inconveniente temporário. Sofia chorava sem parar, segurando um lenço encharcado. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas, provas, argumentações. Juliana testemunhou anonimamente através de videoconferência com voz distorcida. As provas que ela tinha fornecido foram cruciais. No final do 3º dia, o júri se retirou. Voltaram 2 horas depois. No caso do réu Ricardo Santos, culpado de todos os crimes, 20 anos de prisão. No caso do réu Marcos Henrique Tavares, culpado de todos os crimes, 15 anos de prisão. No caso da ré Sofia Santos, culpada de cumplicidade, 5 anos de prisão. Ouvi os vereditos sem sentir nada. Nem satisfação, nem alívio, nem tristeza. Só fechamento. Era isso. Tinha acabado. Marcos olhou para mim uma última vez antes de ser levado. Eu não desviei o olhar dessa vez. Só olhei de volta, deixando ele ver que eu tinha sobrevivido. Que tinha prosperado. Que ele não tinha me destruído. E então ele sumiu, levado pelos guardas, e eu nunca mais ia ter que vê-lo novamente. Do lado de fora do tribunal, Renata me abraçou forte. Acabou. Acabou, repeti. Como você tá se sentindo? Livre. E era verdade. Pela primeira vez em meses, senti aquele peso enorme finalmente se levantar completamente dos meus ombros. Tinha carregado tanto. A traição, a mentira, a dor, a raiva. E agora? Agora podia deixar tudo isso para trás. Naquela noite, fui jantar com o Diego. Ele tinha vindo para São Paulo especialmente para estar comigo depois do julgamento. Então, como foi? Ele perguntou, segurando minha mão sobre a mesa. Foi necessário, mas agora acabou de verdade. E o que vem depois? Não sei, e acho que tá tudo bem não saber. Ele sorriu. Sabe, eu tenho uma proposta. Outra? Vem morar comigo, em Ubatuba. Quase engasguei com o vinho. O quê? Ou eu me mudo pra São Paulo. Tanto faz. Só quero estar perto de você. Você me faz feliz, Mel. Mais feliz do que eu fui em muito tempo. E eu acho, espero, que eu faço o mesmo por você. Você faz. Mas, Diego, a gente só tá junto há 3 meses. Eu sei, é maluco. É rápido demais. Mas quando você sabe, né? Olhei pra ele. Pro rosto bonito, pros olhos gentis, pro sorriso que sempre me fazia sentir segura. Ele não era o Marcos. Era o oposto completo do Marcos. Era honesto, aberto, real. Eu não posso me mudar pra Ubatuba. Tenho meu trabalho aqui, acabei de ser promovida. A decepção passou pelo rosto dele, mas ele acenou. Entendo, foi só uma ideia. Mas, continuei, você poderia se mudar pra cá, se você quiser. Tenho um quarto de hóspedes que tá vazio. Pode ser seu estúdio, seu espaço, e a gente vê como funciona. O sorriso voltou, maior do que nunca. Sério? Sério, mas devagar, ok? Não vamos nos mudar um pro outro. Você tem seu espaço, eu tenho o meu. A gente só divide a mesma casa por um tempo. Vê se funciona. Funciona. Eu sei que funciona. E ele tinha razão. Funcionou. Diego se mudou 2 semanas depois. Transformou o quarto de hóspedes num pequeno estúdio onde fazia suas pranchas customizadas. Algo que descobri que ele fazia nas horas vagas. A casa ficou mais barulhenta, mais viva, mais cheia. Bento amava ter outra pessoa em casa. E eu? Eu estava aprendendo a amar de novo. Diferente dessa vez. Mais cautelosa, sim, mas também mais honesta. Mais real. Ana e eu começamos a reconstruir nossa relação. Devagar. Muito devagar.
Ela fazia terapia agora, lidando com seu casamento abusivo, com sua culpa, com tudo. Nos encontrávamos uma vez por mês para tomar café. Conversas curtas, educadas, mas era algo. Pedro e Lucas vinham passar o fim de semana comigo a cada 2 semanas. Diego era incrível com eles, ensinando eles a surfar quando íamos pra praia, jogando videogame, fazendo panquecas no café da manhã. Minha mãe aparecia para jantar uma vez por mês. Ainda era difícil. Ainda tinha momentos tensos. Mas estávamos tentando. As duas. E isso já era mais do que tínhamos antes. Patrícia e Renata se tornaram amigas. As 3 começamos a almoçar juntas toda sexta-feira, uma tradição que mantivemos religiosamente. O divórcio foi finalizado 6 meses depois do julgamento. Voltei oficialmente a ser Melina Cardoso, sem o Tavares, sem qualquer conexão com aquele nome. Uma noite, deitada na cama com Diego ao meu lado e Bento roncando aos nossos pés, olhei pro teto e percebi algo. Eu era feliz. Não da forma ingênua que tinha sido antes. Não daquela felicidade cega que vem de não saber das coisas, mas uma felicidade consciente, conquistada, merecida. No que você tá pensando? Diego murmurou, sonolento. Em como minha vida mudou. Em como há 1 ano atrás eu era uma pessoa completamente diferente. Melhor ou pior? Diferente. Mas acho que melhor. Ele beijou minha testa. Eu também acho. 1 ano depois daquele dia horrível, exatamente 1 ano, acordei cedo, antes do sol nascer. Fui pra cozinha, fiz café, sentei na varanda com Bento no colo. O céu estava começando a clarear, tons de rosa e laranja pintando as nuvens. Era um novo dia. Mais um novo começo numa série de novos começos que tinha tido no último ano. Meu telefone vibrou. Mensagem de Ana. 1 ano. Você sobreviveu. Tô orgulhosa de você, mana. Sorri. Não respondeu imediatamente, mas guardei a mensagem. Um dia, talvez, eu conseguiria dizer que a perdoava completamente. Mas hoje não era esse dia. E tava tudo bem. Diego apareceu na varanda 20 minutos depois, trazendo uma segunda xícara de café. Bom dia, linda. Bom dia. Sabe que dia é hoje? Sei. E como você tá? Bem. Eu tô realmente bem. E era verdade. Olhei pra minha vida, pro meu trabalho que amava, pros meus sobrinhos que visitavam regularmente, pra minha relação lentamente se curando com Ana e minha mãe, pro homem incrível ao meu lado, pro cachorro leal no meu colo, e percebi que tinha construído algo bonito das cinzas. O Marcos tinha tentado me destruir. Ricardo e Sofia tinham conspirado contra mim. Minha própria família tinha me traído. Mas eu tinha sobrevivido. Mais do que isso, tinha prosperado. Peguei a mão do Diego, entrelaçando nossos dedos. Obrigada, falei. Por quê? Por ter aparecido quando apareceu. Por ter me ajudado a lembrar que existem pessoas boas no mundo. Você teria ficado bem de qualquer jeito. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Talvez ele tivesse razão. Talvez não. Mas não importava. O que importava é que eu estava aqui, inteira, feliz, viva. O sol terminou de nascer, iluminando o céu completamente. Um novo dia, uma nova chance. E dessa vez, eu ia aproveitá-la ao máximo. Meses depois, quando Patrícia anunciou sua aposentadoria, fui promovida a vice-presidente de marketing. 28 anos no topo da minha carreira, provando que não precisava de ninguém além de mim mesma para ter sucesso. Diego abriu uma escola de surf em São Paulo, surpreendentemente bem-sucedida. Quem diria que paulistanos estressados precisavam tanto de aulas de surf? Pedro e Lucas cresceram. Pedro começou a tocar guitarra, Lucas descobriu que amava desenhar. Eu estava lá em cada recital, cada exposição de arte na escola, sendo a tia que prometia ser. Ana e Ricardo se divorciaram. Ela começou a trabalhar numa ONG que ajudava mulheres em relacionamentos abusivos. Usou sua dor para ajudar outras pessoas. Ainda tínhamos uma relação complicada, mas estávamos trabalhando nisso. Minha mãe começou terapia também. Nossas conversas ficaram mais profundas, mais honestas. Ela pediu desculpas. De verdade, sem desculpas. Por todos os anos que priorizou aparências sobre o bem-estar das filhas. Juliana, a mulher que tinha me dado as provas, conseguiu entrar no programa de proteção a testemunhas. Renata me disse que ela estava bem, começando uma vida nova em outro estado. Quanto ao Marcos, Ricardo e Sofia, eles estavam pagando por seus crimes. Não pensava mais neles. Não desperdiçava energia com raiva ou rancor. Simplesmente deixei eles no passado onde pertenciam. 2 anos depois daquele dia que mudou tudo, Diego me pediu em casamento. Foi na praia em Ubatuba, no mesmo lugar onde tínhamos nos conhecido, ao pôr do sol.
Nada elaborado, nada extravagante. Só ele, eu e uma promessa de um futuro construído em honestidade e amor de verdade. Disse sim. É claro que disse sim. Casamos numa cerimônia pequena. Renata foi minha madrinha. Pedro e Lucas foram pajens. Minha mãe e Ana estavam lá, chorando de felicidade. Patrícia foi convidada especial. Até Bento tinha uma gravata borboleta especial. Não foi como o meu primeiro casamento. Aquele tinha sido grande, pomposo, cheio de gente que mal conhecíamos. Esse foi íntimo, real, cercado apenas das pessoas que realmente importavam. E quando o juiz disse, pode beijar a noiva, e Diego me puxou para perto e me beijou como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo, eu soube de verdade, que tinha finalmente encontrado o meu lugar. Naquela noite, já casada, deitada na cama do nosso quarto de hotel em Ubatuba, com Diego dormindo ao meu lado, peguei meu telefone e abri as mensagens antigas. Aquela mensagem, a que tinha mudado tudo. Casei com a Sofia. Sua priminha sempre foi mais interessante do que você. Li de novo, pela primeira vez em 2 anos. E sabe o que senti? Nada. Absolutamente nada. Aquelas palavras que tinham me destruído 2 anos atrás agora eram apenas pixels numa tela. Sem poder. Sem dor. Só nada. Apaguei a mensagem. Apaguei a conversa inteira. Não precisava mais daquele lembrete do que tinha perdido. Porque agora eu sabia exatamente o que tinha ganho. Liberdade, força, amor verdadeiro. A mim mesma. Diego se mexeu no sono, o braço me puxando para mais perto. Sorri, encostando a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas constantes do coração dele. Esse era meu final feliz. Não o que tinha imaginado quando era mais nova, não o que tinha planejado quando casei pela primeira vez. Mas era meu. Verdadeiro. Real. E era perfeito. Anos depois, quando olhava para trás para aquele dia terrível, para aquela mensagem que tinha virado minha vida de cabeça para baixo, eu sabia uma coisa com certeza. Tinha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque me forçou a acordar. Me forçou a ver que tinha estado vivendo uma mentira. Me forçou a me tornar a mulher que sempre deveria ter sido. Forte. Independente. Completa. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar algo? Não mudaria nada. Porque cada momento de dor, cada lágrima, cada traição, tinha me moldado na pessoa que era hoje. E eu amava quem eu era. Finalmente, completamente, eu amava quem eu era. E isso, no final das contas, era tudo o que importava. O sol estava nascendo de novo. Mais um novo dia. Mais uma chance de viver, de amar, de ser feliz. E dessa vez, eu estava pronta para tudo que viesse. Porque eu tinha sobrevivido ao pior. E tinha descoberto que era muito mais forte do que jamais imaginara. Essa era a minha história. De destruição e reconstrução. De traição e perdão. De dor e cura. E estava apenas começando. Porque a vida continuava. E eu ia estar aqui para cada momento dela. Forte. Livre. Feliz. Finalmente feliz.